Olá, meus amores, estejam todos com muita saúde e respeitando a quarentena. Então, como o conhecimento nunca para, vamos continuar nossas aulas. O tema de hoje, de continuação, vai ser a evolução do homem. Só que um pouquinho antes, bora lembrar daquele conceito do Darwin de seleção natural. Aqui tem uma tirinha que ela nos remete à seleção natural, em que o T-Rex era um ser apto ao meio ambiente que ele estava. Só que, a partir do momento que surgiram novos vírus, ele não estava mais apto, porque ele não conseguia lavar as mãos, então acabou se extinguindo. Então a gente consegue ver a seleção natural em várias maneiras no nosso dia a dia, nos nossos estudos, nas nossas tirinhas, nos livros e assim por diante. E quando a gente fala de seleção natural, de evolução, a gente lembra daquilo que a gente viu sobre a evolução do homem, em que a evolução do homem, ela não é dessa maneira, linear. Ela é dessa maneira. Um cladograma mostrando os ancestrais e os seus descendentes. Só para lembrar mais um pouquinho, bora dar uma olhada naquele cladograma que a gente estudou na última aula. Aqui a gente tem o ancestral, né? Que seria um mamífero insetívoro. E aqui a gente vai ter uma bifurcação. De um lado dessa bifurcação vai ser os símios do Novo Mundo, que são os primatas que tem na América. E do outro lado são os símios do Velho Mundo. Então tudo isso daqui são símios do Velho Mundo, que são da Europa, da África, etc. E hoje a gente vai estudar esse ramo, que é a linhagem do homem. Então, vocês já devem ter ouvido a frase que a África é o berço da humanidade, e ela está completamente certa. Os hominídeos eles surgiram na África. Isso foi aproximadamente 200 mil, 150 mil anos. Primeiro a gente tem que entender como era a Terra antigamente. A Terra, os continentes formavam um supercontinente chamado de Pangeia. Isso era devido à chamada deriva continental. A deriva são as placas tectônicas que a gente tem, que elas ficam se movimentando. E elas dão de encontro e formam assim montanhas, e elas se afastam, que formam fossas. E também tem entradas diretamente para o magma, que são os vulcões. Então, milhões de anos atrás, era um supercontinente, como vocês podem ver aqui, a conformação. O que acabou acontecendo? Começou a se formar montanhas em volta da África, e a África ficou muito no meio, no caso o continente africano, né? Então, aquele ar úmido não estava mais vindo dos oceanos. Então, dessa forma, ela começou a ficar muito quente. E como ficou muito quente, a vegetação começou a ficar uma vegetação mais de arbustos, menos árvores, o solo ficou mais quente, então foi mudando todo aquele bioma. Enquanto isso, nesses locais mais perto do mar, continuou-se com uma floresta mais exuberante. Então a gente fala que essa é a teoria da savana, em que a formação dessas montanhas acabou mudando a vegetação, o bioma africano. E aqui é uma foto de uma savana, só que aqui é uma savana atual. Tanto que tem até uma girafa atual. Mas para vocês terem uma ideia mais ou menos de como era o ambiente. Quando a gente fala sobre evolução humana, teve certos aspectos que foram muito importantes. O primeiro é o bipedismo, ou bipedalismo. Ele apareceu como uma vantagem adaptativa, ou seja, uma adaptação que foi vantajosa. Bem aqui, seria a hipótese de que um dos primeiros hominídeos que começou a andar só com duas pernas foram os australopitecos. Aqui é a Lucy, que é o fóssil mais antigo que a gente tem. E primeiro a gente tem os ossos que foram encontrados e depois uma imagem de como ela poderia ser. E a partir desses ossos conseguiram ver que ela já andava só com duas pernas. O bipedalismo ele permitiu
ser mais econômico do ponto de vista energético, você gastar menos energia andando dessa maneira do que de uma maneira quadrúpede. E além disso, reduzia a área do corpo exposta ao sol e ao solo. Então, quanto menos você pisasse no solo, menos você pisasse no solo quente, se queimasse, era melhor. Além disso, permitiu a liberação de membros anteriores, que deu um certo desenvolvimento motor de preensão e manipulação de objetos. Também começou a ter um crescimento do cérebro. Vários estudos falam que isso é graças à introdução de carne na alimentação humana, que permitiu com que tivesse mais proteínas e assim tivesse desenvolvimento cerebral. E isso, esse desenvolvimento, junto com o locomotor, nos ajudou a desenvolver e utilizar ferramentas. Mas então, como que aqueles primeiros hominídeos se espalharam para o resto do planeta? Então aqui a gente tem a Pangeia, e depois de milhões e milhões de anos, com as placas se mexendo, a gente começou a ter uma outra conformação, que foi a Laurásia e a Gondwana, que são 2 supercontinentes. E depois aqui a conformação que a gente tem hoje em dia. E como isso ocorreu? Por um processo chamado de migração. Podem anotar aí. Então tem várias hipóteses que falam quantos milhões de anos e como foi essa migração dos hominídeos. Falo dos hominídeos porque foram várias espécies, foram vários gêneros. Vocês pensem nisso em uma coisa de milhões de anos. Então tudo isso aqui não aconteceu rápido, como é hoje em dia. Demoraram milhões de anos, então se mexiam um pouco, ficavam no ambiente, aquele ambiente não ficava mais tão bom, se mexia um pouco, tinha uma briga, saía um casal. Ou seja, foram vários processos ao acaso que foram acontecendo para essas migrações ocorrerem. E a gente tem várias hipóteses. Olhando as mais conhecidas, tem a hipótese número 1, em que, o que é que ela fala? Que eles saíram da África, como nós já sabemos, que surgiu na África, e ele veio para cá e ocorreram 2 rotas. A primeira foi aqui para a Europa, foi pela Europa, e a segunda foi para a Ásia, atravessou aqui no Estreito de Bering, que essa região é uma região que normalmente ela estava congelada. Só que depois, naquele período interglacial, saiu o gelo e eles conseguiram passar. E assim eles foram descendo e povoando a América. E uma outra teoria que tem é que eles saíram daqui e aí eles vieram para a Europa e outros vieram para cá, ó. E chegaram na Oceania, nas Filipinas, nessas ilhas. E por algum motivo, eles acabaram vindo pelo mar. Podem ser, de repente, algum pedaço de terra que se desprendeu,